Preciso te atualizar também sobre uma especulação de troca envolvendo Matheus Pereira e Rafael Veiga. Isso pode mesmo acontecer? Para completar, a temperatura da negociação entre Palmeiras, Andreas Pereira e Fulham, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que o Palmeiras quer o Matheus Pereira, isso não é novidade, embora até esse momento não tenha apresentado qualquer oferta oficial. Verdão cogita sugerir 12 milhões e meio de euros, nenhuma chance do negócio acontecer com essas cifras. Esse valor equivale a basicamente aquilo que o Cruzeiro gastou para comprar 50% dos direitos econômicos do Matheus Pereira na metade do ano. O Cruzeiro bate na tecla de que só aceitaria fazer negócio por 25 milhões de euros, ou seja, praticamente o dobro do que o Palmeiras oferece. Diante desse cenário, a única alternativa para que o negócio não caia seria de o Palmeiras oferecer um dinheiro e também jogador, ou jogadores no plural, para tentar repetir a fórmula que deu certo com o Paulinho. E aí começaram a especular nas redes sociais que Matheus Pereira poderia ser trocado pelo Rafael Veiga. Antes de trazer a resposta de um dirigente cruzeirense, deixa eu só descrever as condições e características de cada um desses atletas. O Veiga, 29 anos de idade, avaliado em 17 milhões de euros. Matheus Pereira tem 28 anos, um ano mais novo, e é avaliado em 10 milhões de euros. Então, por si só, uma troca dessas já não parece fazer sentido, porque o Veiga vale bem mais do que o Matheus Pereira. Mas, vou trazer a frase do dirigente cruzeirense, abre aspas, é difícil falar de um assunto que nunca existiu. Isso é coisa da imprensa e também de torcedores. São dois grandes jogadores de futebol e ponto final, fecha aspas. É dessa forma que o Cruzeiro está tratando essa possibilidade de Matheus Pereira por Rafael Veiga. Nenhuma chance de um negócio como esse acontecer, embora, se o Palmeiras tem planos para Matheus Pereira, a impressão que eu tenho é de que o Rafael Veiga possa estar deixando o Palmeiras, ou não faz mais parte dos planos de Abel Ferreira e companhia. Preciso te atualizar agora sobre a temperatura na negociação entre Andreas Pereira, Palmeiras e Fulham. Palmeiras efetuou uma proposta de 20 milhões de euros para a compra do jogador em definitivo. O Andreas Pereira aceitou as condições sugeridas pelo Palmeiras. Camisa 10, manutenção do atual salário, como o desconto no Brasil é menor do que na Inglaterra. O Andreas Pereira, apesar da manutenção dos 3 milhões de euros por temporada, teria direito a um salário maior. Mas a coisa emperrou no Fulham. O time inglês considerou a oferta de 20 milhões de euros baixa. Mandei mensagem para um dos representantes do Andreas. E aí? Em que pé está essa história? Qual que é a temperatura? E a resposta foi, está morna. O Fulham não quer liberar o Andreas. E o Palmeiras já bateu 20 milhões de euros, que é um número bem alto, né? Fecha aspas, disse esse representante, não entendendo que há vazão para muita melhoria. O Palmeiras pode até considerar um pequeno reajuste na proposta, mas não deve ser suficiente para que o Andreas Pereira seja contratado. A tendência é que o Verdão tenha de buscar outras alternativas. O Andreas tem papel de protagonista no Fulham. Recentemente, o time inglês já havia recusado uma proposta do Olympique de Marselha de 25 milhões de euros, com a curiosidade que em 2022 ele foi comprado do Manchester United por apenas 10 milhões de libras. O Andreas Pereira, que na atual temporada tem 16 jogos, 2 gols, contrato até junho de 2026. O Matheus Pereira, agora com possibilidade real de proposta do Palmeiras, informação publicada agora há pouco pelo pessoal do GE, dá conta de que o Palmeiras prepara uma oferta de 12 milhões e meio de euros para o Cruzeiro. O Cruzeiro já havia dito que o preço é bem diferente. Enfim, vamos tentar também entender essa situação para debater a partir de agora, beleza? Deixa eu pegar as primeiras participações dos amiguinhos e amiguinhas por aqui, ó. Do Leonardo Teles, boa noite, Nicola. O Nogueira Pablo, Nicola, o que há de verdade entre Palmeiras e Matheus Pereira? Então, bora começar a repercutir essa informação. Não há proposta oficial do Palmeiras, tá? Antes de começar essa live, até chequei com uma pessoa do Cruzeiro. Mas o Palmeiras está cogitando, estudando, analisando a possibilidade de fazer uma proposta ao Cruzeiro, pelo Matheus Pereira. Essa oferta giraria na casa dos 12 milhões e meio de euros fixos, além de bônus, que estariam atrelados à performance. Só é importante lembrar que 12 milhões de euros é mais ou menos o valor de mercado do Matheus Pereira. Na metade do ano, quando ele foi comprado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro comprou 50% dos direitos econômicos por 6 milhões de euros, tá? Hoje, 12,5 de euros equivalem a 80 milhões de reais. O que o Cruzeiro tem afirmado é que só vai topar vendê-lo
por propostas a partir de 25 milhões de euros, então há uma diferença bastante grande entre aquilo que o Palmeiras sinaliza como proposta e aquilo que o Cruzeiro pede para vender. Fabinho Mancha, membro do canal do Nicola, torcedor do Palmeiras, esteve no nosso encontro para membros. Boa noite, Nicola, tranquilo? Sobre o zagueiro no Palmeiras, tem alguma novidade? Fabinho, o Jair do Santos é um alvo, mas é um negócio muito caro. O Santos pede 12 milhões de euros. Acho difícil que o negócio aconteça com essas cifras. Hoje ainda surgiu a informação de que o Zé Rafael está muito perto de fechar com o Santos, mas é uma notícia que vem sendo desenrolada há bastante tempo. Ainda mandei mensagem para o Pedro Martins, que é o executivo de futebol do Santos, e ainda não obtive resposta, tá? O Denis Teixeira, que é membro do canal do Nicola, já é dando que o Palmeiras discute Matheus Pereira. Eu estava lendo agora há pouco, né? A informação é de que o Palmeiras cogita fazer uma proposta ao Cruzeiro de 12 milhões e meio de euros fixos, mais bônus. Essa proposta ainda não foi apresentada. O Alexandre Matos me contou na semana passada, estive em BH, falei com ele por telefone, Nicola, o preço para vender o Matheus Pereira é de 25 milhões de euros. Então, se de fato o Palmeiras levar essa proposta adiante, vai faltar um baita caminhão de dinheiro. Vai faltar metade da grana, a menos que o Cruzeiro tope vender 50% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que a Raposa tem 50% e o Al Hilal tem 50%. Como é que eu acho que essa história termina? Eu acho que ela termina desse jeito, com o Matheus Pereira ficando no Cruzeiro. Mas é curioso notar que o Palmeiras está se esforçando para ter o Matheus Pereira, mais um indício de que o Rafael Veiga vive os últimos dias dele no clube. Porque Matheus Pereira e Rafael Veiga ocupam mais ou menos a mesma função dentro do campo. O Jefferson Pereira, o Gabigol vai para o Cruzeiro ou para o Palmeiras? Ele vai para o Cruzeiro. O Gabigol, inclusive, já fez fotos e vídeos que serão utilizados no anúncio dele como reforço do Cruzeiro. Até cheguei a ver que uma conta de palmeirenses criou um vídeo, não vou chamar nem de fake, mas criou um vídeo de uma apresentação do Gabigol, e a pessoa que posta deixa claro, ó, isso aqui não é oficial, é eu que estou criando, porque eu gosto muito do Gabigol e gostaria de vê-lo jogando no Palmeiras. Mas a realidade é que hoje o Gabigol tem tudo acertado com o Cruzeiro. O anúncio deve acontecer no dia 2 de janeiro, no dia do aniversário do Cruzeiro, e a apresentação para o torcedor está marcada para 4 de janeiro no Mineirão, uma expectativa de 40 mil torcedores no estádio, tá bom? Diego Moraes Lourenço, boa noite, Nicola, que Deus abençoe você e sua família, muito obrigado mesmo para você. Quero saber se é verdade que o Vanderlan vai para o Santos. Não estou botando muita fé nessa história. Deixa eu ver se alguém publicou. Só para vocês entenderem, a ideia do Palmeiras com o Vanderlan era vendê-lo para o exterior. Vanderlan, que já teve proposta do futebol francês por 6 milhões de euros, já teve sondagem do futebol espanhol por 8 milhões de euros, era um jogador que estava sendo preparado para ser vendido por 10, 12, mas o problema é que o Vanderlan não conseguiu assumir a condição de titular a partir do momento em que o Piquerez se machucou. Ele acabou virando reserva do Caio Paulista, ou seja, a terceira opção para lateral. Mas o que eu posso te contar é que o Vanderlan está à disposição do mercado, tá? O Cairil Shin acha que o negócio do Verdão com o Andréas rola? Acho que não. Mas é mais uma impressão, mais um feeling. O Olympique de Marselha já ofereceu 25 e não houve acordo. O Palmeiras começa com 20 e acena com 22. Hoje, o técnico do Fulham, que venceu o Chelsea fora de casa, baita resultado, o técnico do Fulham, Marco Silva, que é português, foi perguntar, e aí, o que você pode falar do Andrés? Jogador super importante, nunca falei com ele sobre o tema, até porque não tenho a notícia de que está perto, mas conto com ele, é o cara que faz funções diferentes. Então, imagino que seria um movimento meio atípico de um jogador que é importante no Fulham sendo negociado com um clube brasileiro, tá? Mas se contratado, acho que seria um golaço. Evelyn Jensen, e o 9 do Palmeiras vem mesmo, considerando a negativa do Vitor Roque, quem viria? Alex Arce, muito parada a questão do 9 do Palmeiras. Evelyn, tenho comigo a impressão de que os caras estão mexendo esse 9 e a gente que não está conseguindo descobrir, embora alguns nomes tenham vazado, do Gabriel Jesus, do Richarlison, do Vitor Roque, que o Palmeiras não confirmou, mas o empresário já descartou. O Palmeiras começou pensando com a primeira prateleira, dos jogadores de 40, 50 milhões de euros, e constatou-se que não é possível contratar jogadores desse tamanho. Agora é natural que comece a discutir jogadores mais básicos, mais baratos, mais acessíveis. O empresário do Alex Arce, o Santiago Meirelles, me contou que ele adoraria jogar no Palmeiras. Ele disse mais, falou que o Gustavo Gomes trabalha nos bastidores para que isso aconteça. O Gustavo Gomes e o Alex Arce jogaram juntos na seleção. Mas até por pensar grande, que o Palmeiras
E a dificuldade de fechar com esses primeiros nomes é que está fazendo com que o Palmeiras ainda não tenha um camisa 9 fechado. Um dos maiores destaques do Palmeiras nesta temporada, o jovem zagueiro Vitor Reis segue sendo peça fundamental nos planos do clube para a disputa do Mundial de Clubes. No entanto, a diretoria alviverde mantém as portas abertas para uma possível negociação, desde que os valores atendam às expectativas. O defensor, que tem despertado o interesse de gigantes europeus, já foi avaliado em cerca de 35 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 220 milhões de reais na cotação atual. Apesar do assédio, o Palmeiras não deseja enfraquecer o setor defensivo, que hoje conta com Gustavo Gomes, Murilo e Naves, além de Vitor Reis. Ciente dessa limitação, o técnico Abel Ferreira solicitou a contratação de um zagueiro canhoto e aproveitou para integrar Benedetti, destaque da equipe sub-20, ao elenco principal. Essa estratégia visa manter a solidez defensiva do time, especialmente diante dos desafios que o Mundial de Clubes promete trazer. O talento de Vitor já chamou a atenção de clubes como Arsenal, Chelsea e Real Madrid, que sondaram a situação do jogador nos últimos meses. Até mesmo o Brighton chegou a fazer uma oferta, prontamente recusada pelo Palmeiras. O atleta renovou o contrato em agosto deste ano, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2028. Além disso, o Verdão estipulou uma multa rescisória de 100 milhões de euros, aproximadamente 626 milhões de reais, mostrando quanto valoriza sua joia. A história de Vitor Reis no Palmeiras começou em 2016, quando ele chegou ao clube com apenas 10 anos, vindo de um projeto esportivo em São José dos Campos. Nas categorias de base, conquistou títulos expressivos, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Sub-17, vencendo ambos por 2 vezes. Sua evolução rápida e consistente o levou a ser convocado para diversas competições pela Seleção Brasileira de Base. Em 2023, Vitor foi escolhido capitão do Brasil no Mundial Sub-17, realizado na Indonésia. Apesar do bom desempenho individual, a equipe acabou eliminada nas quartas de final, após uma derrota para a Argentina por 3-0, com destaque para os 3 gols de Echeverri. Mesmo assim, sua liderança e qualidade em campo continuam impressionando e consolidando sua posição como uma das promessas mais valiosas do futebol brasileiro.